em Isaías 25. Isaías 25, versículo 1. Esse final de semana eu fui muito impactado onde eu estava, e tem um pastor que é muito meu amigo, eu considero demais ele, e ele bateu muito na tecla sobre promessas de Deus. Ele falou que ele faz a devocional dele e depois ele pega uma Bíblia onde marca todas as promessas e ele está lendo 15 minutos todo dia. Lê ele, lê a esposa, e ele está apaixonado de ver a quantidade de promessas que Deus tem para nós. Então nessa manhã o nosso sermão ele tem um título que se chama Jesus, o Deus das promessas. Você quer realmente as promessas de Deus? Eu quero. Amém? Vamos ler então Isaías 25? Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o meu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, porque da cidade fizeste um montão de pedra, e da cidade forte uma ruína, a fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada, pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado nas suas angústias, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo e com a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o próprio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Podem sentar. Jesus, o Deus das promessas, será que é nele? Será que Jesus não é como muitas pessoas dizem, ele é simplesmente mais um Deus? Será que Jesus também não pode se igualar com esses deuses de barro? Será que Jesus realmente é tudo isso que os crentes loucos falam? Será que Jesus realmente é o Deus de toda honra e toda glória? Será que Jesus ele tem realmente o poder de nos dar todas as promessas que ele falou? Jesus realmente é um Deus vivo. Ele não é de pedra, ele não é de barro. Jesus é um Deus vivo que morreu e ressuscitou por mim e você. E ele está vivo, e ele está reinando no coração daqueles que se arrependeram dos seus pecados e que convidaram ele para entrar dentro do seu coração. Por isso, por causa disso, no servo de Deus não é necessário ele andar com nenhum tipo de imagem, nenhum amuleto.
Porque Jesus habita em nós. Se Ele habita em nós, Ele está conosco. Amém? Amém. E esse Deus, além de tudo isso, Ele ainda deixou um livro perfeito e maravilhoso, com centenas de promessas. Um dia desse eu ganhei um livro, se chama O Segredo. Alguém já ouviu falar? E ganhei 2. Um de uma pessoa e ganhei 2. Aí você, opa, o segredo! O segredo está naquele livro ou o segredo está na palavra de Deus? Eu nem tive tempo de ler, porque eu já sei de que fala o livro. Eu já vi várias coisas falando. Mas o povo normalmente ele gosta disso, tá, gente? Quando eu falo o povo em geral, o mundo, ele gosta de coisas fáceis, ele gosta de coisas que ele pode, entendeu, sentir logo, ele gosta de coisas que ele possa saborear na hora. Por isso que muita gente tem sido atraído pelas coisas que ela vê. Mas a palavra de Deus, ela vai nos atrair pela fé. É por aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. Por isso que o povo nos considera loucos, malucos. Porque nós temos um Deus que a gente não vê, mas nós temos um Deus que nós sentimos. Amém. Nós temos um Deus que caminha conosco e temos um Deus cheio de promessas. Então muita gente, ela comprou aquele livro, O Segredo, achando que lendo aquele livro ela ia ficar rica, porque a maioria dos homens na terra hoje busca a riqueza, não é verdade? Lendo aquele livro, muitas pessoas achavam que a partir dali elas iam ter paz e alegria no coração. E o livro passou. Você sabe o que eu gosto? Você sabe o que eu gosto? Que o mundo tem as suas modas. Né? Poucos tempos atrás era o Código da Vinci. Você lembra disso? Ainda bem que está sendo filmado. O Código da Vinci. E o povo, espero que não o povo de Deus, mas o povo foi em busca daquilo ali, passou. E sabe o que me alegra? A Bíblia está aqui ainda. Eu estou mais firme com Deus, espero que você também. E o diabo tenta de tudo quanto é jeito destruir a palavra de Deus e desanimar o povo. Mas sabe, os modismos passam, mas a palavra permanece. O Senhor continua de pé e continua ajudando aqueles que estão caminhando com Ele. Amém? E vamos ver as promessas. Número 1, está lá no versículo 4. Vamos ler de novo o versículo 4. Deixa a sua Bíblia aberta em Isaías 25, tá? Porque a gente só vai falar sobre Isaías. Isaías 25, versículo 4, ele tem uma promessa maravilhosa, não só uma, mais de uma. Mas agora eu vou falar da número 1. Número 1, promessa número 1, Deus é a fortaleza para os seus. Vamos ler no versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. O Deus que eu sirvo me deu uma promessa, quer dizer, várias, né? Essa é uma delas. Deus é a nossa fortaleza. E hoje na escola bíblica, para mim, foi uma das aulas mais maravilhosas que teve, que eu dei aqui, porque nós iniciamos falando sobre oração. Estamos estudando Elias, então nós estamos falando sobre oração. E eu já disse aos meus alunos, talvez essa seja o capítulo que a gente vai demorar mais tempo. Porque eu quero batalhar em cima de oração. Porque oração é uma das coisas que hoje o povo de Deus ele carece. Orar. A oração é a chave. A oração é tudo aquilo que vai nos ajudar a ter as promessas de Deus. Ter as promessas de Deus simplesmente é você pegar a Bíblia e botar na sua estante. Ter as promessas de Deus, acima de tudo, é pela fé. E depois é você passar a exercitar o que Deus fala aqui. E sabe o que é bom? Deus não pede nada demais. É um Deus simples.
O diabo, ele pede vício. O diabo, ele amarra as pessoas. O diabo, ele arruína famílias, arruína os jovens, os velhos, os adultos. O nosso Deus não. O nosso Deus nos alegra. O nosso Deus nos fortalece. O nosso Deus nos dá esperança de um dia melhor. O nosso Deus nos pede obediência a Ele. E é simples obedecer esse Deus. Tem gente que acha que é demasiado. Às vezes eu vejo o ímpio, mas você vai à igreja todo domingo. Eu falei, amém por isso. Amém por isso. Ah, você dá o dízimo. Amém por isso. Isso é muito. O diabo no mundo, ele está tirando tudo de todo mundo e destruindo. E nós simplesmente devolvemos uma parte do que Deus nos dá. Mas o mundo acha que isso é loucura. Mas eu não estou aqui para seguir o mundo, eu estou aqui para seguir Jesus. Amém? Amém? Espero que você também. Então, falando sobre fortaleza, eu disse a vocês, sexta-feira foi um dia complicado para mim. Depois, uma das minhas clientes me passou um torpedo achando que eu tinha carregado uma coisa da casa dela na bolsa. E mandou um torpedo para mim. Por um acaso você não, por engano, colocou dentro da sua bolsa? E o mais interessante é que já é a segunda vez que ela me faz essa pergunta. E eu falei, misericórdia, eu acordo de manhã, meu óculos arrebentado, depois eu vou para a primeira aula, eu já escuto isso, depois eu saio ficar dentro do carro, depois eu bato no carro, e depois eu falei, que bom! Mas sabe, eu aprendi um negócio. O Deus que eu sirvo é o Deus forte, é o Deus que nos fortalece. E sabe o que eu fiz na hora? Falei, Deus, é muito para mim. Eu falei, muito? Muito? Vai servir a Deus lá no mundo árabe, lá nos muçulmanos, você vai ver o que é muito. Vai fazer igual John Wesley, que eu vi o filme ontem, que caminhava 1000 milhas por mês, ele pregando em cima de um cavalo normalmente. E eu passo algumas dificuldades, eu acho que é muito, oh Deus, mas a chave dentro do carro, uma pessoa me acusando, isso, aquilo, outro, isso não é nada. Mas eu, com a minha fraqueza, o que eu fiz? Lembrei das promessas de Deus. Amém. E eu fui orar. Né? Esquecemos tantas vezes, falei, Senhor, tá difícil hoje, hein? Tá ruim. Mas sabe, me fortalece, me anima. Isso não pode desanimar o homem de Deus. Imagine quando vier coisas maiores. Senhor, me fortalece, me anima. Aí eu passei no chaveiro, será que o senhor poderia ir lá comigo? Ele foi, paguei, foi caro, mas você está na situação, você tem que fazer, né? Aí eu paguei e fui. Então assim, Deus nos deu uma promessa entre milhares. Deus é o Deus que nos fortalece. Amém. Ele é a fortaleza para os seus. Amém? Amém. Segunda promessa que Deus nos dá, nesse versículo mesmo. Vamos ler novamente. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Agora, a segunda promessa. Refúgio contra a tempestade. Refúgio contra a tempestade. Amém? É no Senhor Jesus que a gente tem que se refugiar. É no Senhor Jesus que nós temos que confiar quando nós passamos por dificuldades. Ah, pastor, eu já ouvi falar disso. Eu sei. Você coloca em prática. Quando a coisa vier, você fala para dentro de si: o Senhor é comigo, eu tenho dele uma promessa, ele manda eu me refugiar nele. Então a partir de agora, mesmo que eu não esteja sentindo nada, eu entrego na mão de Deus a minha situação. Vem de novo na mente: eu me refugio no Senhor. E sabe uma coisa que o diabo odeia? É quando você declara as promessas do Senhor. Ele não gosta quando você declara as promessas de Deus, porque Ele não pode te dar isso. Só quem pode dar é o Senhor. As promessas é de Deus. Então eu gosto de declarar. Eu lembro que assim que eu me converti, eu tive muita luta de eu ficar firme na igreja. E você que está tomando os passos agora com Deus, você tem que entender que
que o reino espiritual, o mundo das trevas, não te quer aqui. Não te quer firme com Deus. Mas não sabia disso. Até que um dia uma serva do Senhor, usada por Deus, falou assim: olha, você sabia que o dia que você declarou na sua casa para sua mulher que você ia servir a Deus, o diabo se levantou também? Eu estava indo na igreja Nova Vida. E aí eu não entendi essas coisas. Então o diabo ele investe pesado na vida do servo de Deus. Mas sabe, o nosso refúgio está no Senhor. É nele que nós temos que confiar. É nele. Você está começando a caminhar com Deus. Lembra! Estou desanimado de ir ao culto hoje. Tem tanta coisa para fazer. Vai. Eu disse a minha esposa ontem, ela estava correndo, ansiosa, que ela ia fazer muita coisa, ajudar lá os parentes. Eu falei assim: olha, você quer um conselho? Quer um conselho? Tem muita coisa para você fazer? Tem mesmo? Ora mais. Acorda 10 minutos antes e fala para Deus: Senhor, quanta coisa eu tenho que fazer hoje. E você vai ver o que vai acontecer. Deus está ali contigo, te ajudando. Você vai até arrumar mais rápido as coisas. Refúgio contra a tempestade. Choveu esses dias, não foi? E forte. Não me lembro um dia, eu acho que foi na quarta ou na terça que eu peguei toda aquela chuva. Não, foi na quinta-feira. Eu de moto. Mas chovia tanto que até o macacão molhava por dentro. E o homem, às vezes, por determinadas situações, ele começa: puxa vida, mas chuva! Sim, chuva. As plantas precisam de chuva, você precisa de água para beber, chuva! E na hora eu falei: Senhor, glória a Deus por essa chuva. Glória a Deus por essa chuva. Que é o Senhor que manda. Você vai contra Ele? Terceira promessa de Deus. Aquele que está anotando está aprendendo mais, tá? Terceira, vou ler de novo. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor. O que é sombra? Alguém sabe o que é sombra? Tem até um vídeo na internet interessante de sombra. Um garotinho que ele vê a sombra dele e começa a gritar. Aí conforme ele vai andando, a sombra vai andando. E a sombra vai andando e o pessoal filmando, rindo, é até engraçado. Sombra, ela tapa o quê? A claridade, não é verdade? O sol, né? A luz, não é verdade? Sombra. Muitas coisas faz sombra hoje. Eu mesmo, eu falei, eu vinha de moto, caiu aquela chuva e estava me molhando todo. Aí eu vi um posto de gasolina cheio de motoqueiro. Eu falei: opa, vou esperar um pouco. Eu estava ali sobre uma sombra, estava ali sobre uma cobertura. O quê? Me defendendo da chuva, não é verdade? É verdade. Quem foi aquele que Deus fez uma árvorezinha e ele ficou embaixo? Vocês lembram? Quem foi? Profeta Jonas, não é verdade? Deus fez uma sombra ali para ele? Terceira promessa de Deus: Ele é uma sombra contra o calor. Eu não estou falando de uma sombra simplesmente de uma árvore. Eu não estou falando de uma sombra de um homem alto igual o nosso irmão Renato ali, porque os baixinhos, né? Se ele ficar na frente do sol, dá uma sombra grande. Eu também. Se ficar eu e ele, então, dá para os baixinhos ficar tudo ali embaixo de nós. Muita sombra nós temos. Estou diminuindo, hein? Devagarinho, mas estou indo. Então, mas eu não estou falando dessa sombra, não. Eu estou falando de uma sombra que vai te defender de não só do calor, não só do sol forte, mas que vai te defender das situações que você vai passar por essa vida. E uma coisa que eu estava falando aqui, volto a falar: confia nesse Deus que você serve. Pare de murmurar. Murmuração é oração a Satanás. Você já ouviu essa frase?
murmuração, você está orando a Satanás. Ou seja, você está dizendo que você não confia em Deus. Quando você está murmurando, você está simplesmente falando: Deus, eu não confio em você. Pare de murmurar. Lembre-se que Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio e Ele é a sombra contra o calor. Amém? Confia nas promessas. Quarta promessa está no versículo 6 agora. Vamos ler o versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutano, e vinhos velhos bem clarificados. Deus, Ele está nos falando aqui que Ele vai nos dar um banquete. Você sabe o que é banquete? Ontem eu fui na casa de uma pessoa, não pedi autorização de falar, então eu vou falar. E aí eu achei que tinha um banquete. Mas tanta comida que eu falei: misericórdia, para quem gosta de comer, isso aqui tá bom. Come uma linguiça de frango, come uma linguiça de porco, e come uma carninha, e come um coraçãozinho, e mais um molhinho, e um refrigerante, e depois um bolo, e depois eu falei: que coisa boa, que banquete maravilhoso, não é verdade? Vou sair daqui com um outro banquete hoje. Mas eu não estou falando desse banquete, não. Esse banquete, ele sacia a nossa fome. Eu estou falando de um banquete diferente. Um banquete que só o Senhor Jesus nos dá de promessa. É um banquete que Deus nenhum pode dar. Esses deuses que dizem por aí, é o Senhor Jesus que pode te dar esse banquete. E eu quero te fazer uma pergunta: você se sente digno de receber esse banquete do Senhor? Como você se sente? Ele te deu realmente uma promessa. Você se sente digno de participar dessa mesa? Às vezes eu vou na casa das pessoas e às vezes, não só por ser pastor, né, parece que às vezes as pessoas gostam de nos agradar, e eu entendo isso, porque também quando chegam os pastores na minha casa, ou a gente sai junto, eu gosto de agradá-los também. Isso é natural, isso é bíblico, né? Então, eu fico às vezes olhando para o Senhor: será que eu sou digno disso tudo, Senhor? Será que eu, um servo, será que eu sou digno disso tudo? E devemos nos questionar mesmo. Sabe por quê? Porque eu quero dizer um negócio a você. Deus, Ele tem nos dado além do que precisamos. Além. Nós não precisamos de iPhone 5. Não precisamos. Um Nokia de 100 reais vai falar igualzinho ao iPhone 5. Talvez não tenha as figurinhas que você vê lá. Mas sexta-feira foi lançado o iPhone 5. O mais barato, R$ 2.400. Espero que ninguém me processe, né? Esse vídeo vai para o YouTube. Mas eu vou estar falando uma realidade. E o povo está em busca disso. O mais barato era R$ 2.400, depois o de R$ 2.700. E o mais caro, R$ 3.000. O celular mais caro do mundo está sendo vendido aqui no Brasil. E gente na fila querendo comprar. E para muitos, isso é que é um verdadeiro banquete. É você andar num carro super luxuoso. Tem uns carros que eu já vi, que você aperta o botão e ele levanta, gente. Você aperta o botão e ele desce. Aperta. Eu fico pensando: gente, pra quê? Só se for dançar a música do Baco Água, né? Aquele batucada lá e toma, e sobe, e desce, e sobe, né? Ele canta aquilo, não é verdade? Aquele sambinha dele. E pra que eu vou ter um carro que sobe e desce? Deve ter seu motivo lá. Mas tem gente que quer carro que sobe e desce. Tem carro que quer que sobe montanha. O cara nunca subiu uma montanha, mas compra um carro com um pneu desse tamanho, que o pneu é quase o preço do meu carro. Mas para muitas pessoas isso é um banquete. E para eles é mesmo. É viajar não sei quantas vezes no ano para todo lugar do mundo, curtir os prazeres da vida. Para muita gente isso é o banquete deles. Mas o banquete que Deus fala aqui, ele é diferente. É um banquete que só o Senhor pode nos dar.
É um banquete que você, quando come, você fica satisfeito por horas. E o mais legal é um banquete que você não precisa ficar em fila para comprar nenhum produto. É um banquete que você não precisa meter a mão no bolso para pegar. É um banquete que só Ele pode dar. É um banquete que você come e você se sacia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe um negócio que eu tenho certeza que está faltando em muitas vidas? É aprender a se banquetear na presença de Deus. Existe essa palavra? Banquetear? Senão eu gerei agora. Banquetear é você aprender a comer das coisas boas do Senhor. Você vem num culto desse, você sai daqui diferente, de graça. O pastor não cobra nada. Glória a Deus. Você está entendendo? De graça. Pastor Walter não cobra nada, sempre sai quando você quiser. E tem quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Tem Débora, tem oração, tudo de graça. Banquete. Deus tem colocado um banquete nas suas mãos. Mas muitas vezes a gente não tem valorizado. Muitas vezes a nossa cama é melhor do que estar no banquete da igreja, bebendo, sendo edificado, sendo glorificado por Deus, tudo de graça. E muitas vezes achamos que os banquetes estão no shopping, muitas vezes achamos que os banquetes estão nos restaurantes chiques, muitas vezes achamos que os banquetes estão nas coisas que o mundo gosta. O banquete está na nossa frente. Aleluia. Glória a Deus. O povo de Deus, ele necessita disso, aprender nas pequenas coisas que Deus faz, você se banquetear. Amém. Você está aqui, o pastor Ato, sabe, está louvando a Deus, e você ergue as suas mãos, começa a clamar a Deus, começa a botar seu coração diante de Deus, e de repente você começa a receber de Deus. E você começa a chorar e você não sabe o que está acontecendo. E cada vez que você quer mais, e você ergue suas mãos, daqui a pouco você quer glorificar a Deus, e glória a Deus, aleluia, e daqui a pouco as lágrimas vão descendo e você está sendo banqueteado e você sai daqui diferente da presença de Deus. Aí você vai ler em casa a palavra de Deus e de repente parece que nada está acontecendo. Mas Deus começa a te banquetear, você começa a ler a Bíblia e de repente as coisas começam a acontecer. E de repente você começa a se quebrantar e Deus começa a falar. E daqui a pouco você, gente, um livro que me custou quase nada, ele me dá tanta felicidade, tanta paz. O banquete está diante de você e você não está saboreando. Muitas vezes desejamos farra, futebol, né? Achando que isso é que nos dá prazer. O verdadeiro banquete, você sabe qual é? A presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus. E eu fiz uma pergunta: você é digno desse banquete? Se você não tem se achado digno, se arrepende daquilo que você tem feito de errado, se reconcilia com Deus e fala para Deus: Senhor, eu quero participar desse banquete que o pastor Walter está falando. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O que Deus tem para nós, o mundo não consegue ter. Porque não é com dinheiro, não é com fama, não é com tudo que está aí à volta do mundo, não. É com a palavra de Deus, é com o Senhor. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Eu estava dizendo ontem no pastor Átila e o irmão Cresci, se não me engano, estava falando que uma das minhas clientes tem um carrão, desse carrão muito caro, daquelas picape, que deve ser muito bom viajar, inclusive. Se você quiser me dar uma dessa, eu aceito uma picape 4x4 da Mitsubishi, custa 120 mil, eu aceito. E o que acontece? Ela veio, tinha um anúncio no jornal que ela queria saber quanto valia o carro dela. O carro dela é do ano 2007. Se você sabe fazer as contas, 2007, 2008, 2009, 2009, quantos anos tem? 5 anos, certo? Tudo bem. Aí eu liguei, quando eu perguntei ao preço, eu disse: moço, quanto é que é esse carro? Igualzinho dela, mesmo ano tudo. Aí o cara falou 48 mil e falou algumas coisas. Eu falei: pô, 48 mil? Ele falou: o carro está perfeito, está com 40 mil quilômetros rodados, o carro está zero, espetacular. Quando eu falei para ela: eu paguei 120. Aí eu falei: poxa, você perdeu 80 mil. Gente, é muito dinheiro para você perder, não é verdade? Mas tem gente que se banqueteia com essas coisas. Não sou nada contra quem tem. Já falei: se você quiser me dar um, eu aceito. Mas você
mil, que ela deve ter ou juntado, ou ganho, sei lá o quê, ou até mesmo, né, os esforços dela foi fazendo ela juntar esse dinheiro e comprou. Esse carro daqui a alguns anos, sabe onde ele vai estar? No ferro velho, não valendo nada. E quem se banqueteia do banquete do Senhor, sabe onde você vai estar daqui para frente? Na glória do Senhor, nos braços do Senhor. O que é melhor? Escolhe. Você pode ter tudo isso. Você pode ter um bom carro, ter um iPhone, mas o que você tem que entender é que as coisas de Deus são mais valorosas do que essas coisas. Isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar para ele. Amém? Vamos seguir. No versículo 8 tem mais uma promessa de Deus. A nossa quinta. Vamos ler, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. A segunda promessa que eu separei do livro de Isaías é que Deus ele dá a vitória sobre a morte. Deus nos dá a vitória sobre a morte. Amém? Que morte é essa? Ele está falando? Morte espiritual. Essa morte aqui, gente, ele está falando daquela morte, a consequência do pecado, sabe? Sabe aquilo que nós fazíamos antes do Senhor e agora a gente não faz mais? Deus ele vai nos dar vitória sobre essas causas, gente. Deus dá. E eu sou experiência viva disso. Eu lembro que eu aceitei Jesus, eu me batizei, e depois eu fui ler a Bíblia, e na Bíblia não fala sobre tomar cerveja. E eu saí com um amigo meu, eu já tinha feito a decisão por Deus, saí com um amigo meu, e eu falei, um copinho de cerveja não tem nenhum problema. E eu fui tomar aquele copo de cerveja, estava do jeito que eu gostava anteriormente, geladinho, estupidamente gelado, com bolinho de bacalhau. Aí eu fui, peguei o copo, quando eu botei na boca, falei, que é isso? Isso é cerveja? Se isso que é aquela cerveja que eu tomava, desceu esquisito. Aí eu falei para ele, rapaz, eu só vou ficar nesse copo, não estou gostando não. Era o Espírito de Deus já na minha vida. O Espírito de Deus ele vai fazendo de uma maneira tão doce, tão maravilhosa, sabe? Que você sabe que você está errando, mas você decidiu servir a Deus, e Deus ele vai te mostrando. Não é assim, meu filho. Não faz assim. Aí você insiste. Aí Deus, não é assim, você vai quebrar a cara de novo. E Deus ele tem todo aquele jeito especial de nos ajudar, sabe? De nos levantar, de nos... Sabe? É uma coisa que só Ele faz. Enquanto o inimigo ele quer te empurrar mais para baixo, toma mais uma. Toma agora uma branquinha. Toma agora isso aqui. Toma isso. Aí você sai de lá torto. Bêbado, torto. E se você cair na rua e ficar ali, é melhor para ele aí. O diabo gosta disso. Aí vê o cachorro andando na tua cara, ele gosta disso. Aí vê alguém te rouba as tuas coisas, ele gosta disso. O Senhor não. O Senhor fala, por que você bebeu? Isso não vai te fazer bem? É doce. O Espírito Santo de Deus, ele é doce. Ele é carinhoso, ele é bondoso. Por isso que eu decidi servir esse Deus. Então, ele dá a vitória sobre a morte. Eu quero dizer um negócio a você. Esse negócio de que o mundo tem falado, que todo homem é pecador, diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas eu quero dizer um negócio a você. A Bíblia é muito clara em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Não viveremos ainda no pecado, nós que para eles morremos. Ou porventura ignoraste quando nós fomos batizados no Espírito de Deus. Deus está falando o seguinte: você nasceu de novo? O
Esquece o pecado agora. Você é uma nova criatura. Esquece. Não estou dizendo que você não possa errar amanhã. De repente você fez um ato que Deus ele condena, na hora pede perdão. Para de ficar achando que nós devemos andar em pecado. Pecadinho de estimação para Deus não existe. Senão eu ia escolher os dois. Roubar ia ser um, para ficar com o bolso cheio do dinheiro. Eu ia escolher logo o pecado, roubar banco. Se eu não fosse preso, né? Mas então você sabe o que é? Para com isso. Para com isso. Se acerta com Deus, que Ele vai te dar vitória sobre todas essas coisas. Mais um, está no versículo 8. Eu amo essa promessa de Deus. Eu amo isso. Versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. O Senhor ele quer enxugar as lágrimas que você tem derramados, de repente lágrimas de sofrimento, lágrimas de angústia, lágrimas de decepção. Muitas vezes você pode estar chorando porque você foi magoado. De repente você tem chorado porque seu pai foi um mau pai, a sua mãe, uma mãe má. Não importa, o Senhor Jesus ele quer enxugar as lágrimas do seu rosto. Eu passei por uma experiência um dia, eu espero falar e não chorar, porque foi muito emocionante para mim. Eu tinha me convertido, devia ter mais ou menos uns 2 anos, e um dia eu estava me banqueteando na presença de Deus, o louvor estava rolando e eu chorando ali com Deus, um momento tão maravilhoso, tão especial, e eu com as mãos para o alto. E eu sempre gostei de pegar meus filhos no colo, e eu sempre falei para mim, eu vou pegar até quando eu aguentar. Eu não aguento mais o Leão, muito menos a Letusa. Mas eu peguei, gente, o máximo que eu pude. Quando eu vi que não aguentava mais, falei, rapaz, agora eu não posso mais de pegar no colo. Mas eu lembro que o Leão, eu chorando, me quebrantando diante de Deus, e de repente o Leão está querendo que eu pegasse ele no colo. O Leão devia ter uns 8 anos, gente, pra você ver. Já era grande, uns 7 anos mais ou menos, 8 anos. E eu não queria pegar o Leão porque eu estava tão bom ali, sabe, o Senhor ministrando na minha vida. E eu falei, eu não quero pegar esse garoto agora, eu quero ficar aqui com Deus. Mas ele insistiu tanto, eu falei, ô menino, me deixa, menino. Né? Eu pensando comigo, né? E ele. Aí eu falei, Jesus do céu, vem garoto. Botei ele no colo e continuei chorando lá. E de repente o Senhor usa meu filho para olhar nos meus olhos e enxugar minhas lágrimas. E eu sabia que ali era Jesus na vida do meu filho, e enxugando as minhas lágrimas. E eu olhei para ele, meu filho era diferente naquela época, sabe, naquela hora, diferente, ele enxugando minhas lágrimas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu falei, obrigado, Senhor, por esse presente, por esse banquete. Quero dizer a você, o Senhor quer enxugar as lágrimas dos seus olhos. Deixe o Senhor enxugar lágrimas dos seus olhos. Vai ser completamente diferente do que todo mundo fez. Porque o jeito dele é especial. Quando ele passa a mão no seu rosto, tudo muda. E aí eu chorei mais ainda, eu falei, Senhor, obrigado. E poucas pessoas sabem desse meu testemunho. A 6ª promessa que eu vi em Isaías. Deus ele quer enxugar todas as suas lágrimas. Deus quer apagar o seu passado ruim. Deus quer apagar a sua infância que te marcou tanto. Deus quer apagar aquelas ofensas que você teve dos seus filhos, do seu marido. Às vezes seu marido até já partiu. Jesus ele quer apagar todos esses sofrimentos. Jesus ele quer te renovar. Jesus, ele veio para enxugar todas as nossas lágrimas.
a presença de Deus Glória a Deus. de graça. Glória a Deus. Você não pagou nada para estar aqui. Glória a Deus. Em Apocalipse 21:4, sabe o que Deus fala? Ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Uma promessa de Deus no Apocalipse 21:4. Então, se você quiser, você abre. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Quem vive de passado é museu. Não importa o que você passou. Não importa se seu marido te ofendeu ontem. Não importa se hoje de manhã o teu marido te ofendeu, o teu filho te disse coisa que desagradou. Passou, foi ontem, foi hoje cedo, agora é diferente. Não importa se a sua esposa te ofendeu. Não importa se teu pai te maltratou a vida inteira. Não importa se o mundo te humilhou. Agora o Senhor, Ele quer limpar tudo isso do seu coração. É uma promessa de Deus. E quero dizer a você, o nosso Deus é o único que cumpre tudo que Ele fala na palavra de Deus. Você sabia que você pode chegar para Ele e falar: Senhor, está na tua promessa. Eu tenho feito tudo que eu vejo que é para servir ao Senhor. Eu tenho examinado a minha vida, eu não vejo pecado nenhum. Está aqui, ó, é para mim. Me dê, Senhor. Que nem um pastor, amigão meu, eu vou estar com ele. Vou passar uma semana fora. Eu falei: rapaz, separa um tempo para a gente estar junto. Ele falou: pois é, cara, você só vem aqui correndo. Eu falei assim: amém. Em nome de Deus, cara. Uma vez ele ficou doente, travado numa cama, não conseguia se mexer, e ele falou para Deus: Deus, eu estou me alimentando bem, eu estou exercitando o meu corpo, eu vou dormir cedo, eu busco o Senhor de manhã, eu tenho honrado o Senhor, eu tenho sido um bom marido, um bom pai, fazendo exame na vida dele. E falou para Deus: Deus, uma promessa que o Senhor ia curar aqueles que estivessem andando em obediência ao seu nome. Sabe o que aconteceu? Deus curou ele. As promessas são para ele e você. Não é para o mundo. 7. Está no versículo 7. Eu já falei até um pouquinho sobre. No versículo 7 não. É a sétima promessa e está no versículo 8 ainda. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o próprio do seu povo, porque o Senhor falou. O que significa essa palavra? Porque eu tenho até dificuldade de falar. Minha língua até enrola. São as injúrias, vergonha, tudo aquilo que você passou, sabe? Que te humilhou, te jogou para baixo. É uma promessa de Deus que ia tirar isso da sua vida. Por isso que eu acredito que hoje muitas pessoas vão ser libertas pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Então anota aí, a sétima promessa. Deus tira o próprio. Só tem mais 2, eu só tenho 10 minutos, vamos lá. No versículo 8 eu tenho também mais uma promessa. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Em
1 João 3,2 também fala assim: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. A oitava promessa de Deus na sua vida é que o Senhor é um Salvador seguro. A salvação faz parte da vida daqueles que obedecem a Deus. Eu não acredito, como muito acredito, que uma vez salvo, sempre salvo. Eu não acredito nisso. Desculpem aqueles que acreditam. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se você estiver na presença de Deus, obedecendo, fazendo o que tem que fazer, você vai reinar com Jesus. Você vai herdar na terra todas as promessas. E a maior de todas, você vai reinar a eternidade com Ele. Eu acredito. Por isso que eu acredito também que se você não estiver na presença de Deus, você perde a salvação. Mesmo estando na igreja, vindo a todos os cultos, se você não tem feito o que Deus está dando você fazer, quero dizer um negócio a você: você não vai ser salvo. Então, a oitava promessa de Deus: Deus é um Salvador seguro. E a nona e a última está no versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A nona promessa que eu separei de Isaías 25 é que Deus, Ele é o doador da alegria. Crente é um povo alegre. Crente, aquele que é mesmo, né? Igual fala, esse cara é crente roxo, é um povo alegre. A alegria vem do Senhor. Nós podemos estar sem dinheiro alegre, com dinheiro alegre, sem comida alegre, com calça cheia alegre. O povo de Deus, ele é alegre em qualquer situação. Dizendo que ele não fique uma vez abalado, ficamos às vezes, mas o povo de Deus caminha em alegria. Alegre, alegre, alegre. Amém? E vamos encerrar. Eu queria só ler novamente Isaías 25:1, porque o título na minha Bíblia desse capítulo, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha fala Cântico de louvor pela misericórdia divina. Na sua está assim? Na revista atualizada está. Cântico de louvor pela misericórdia divina. Na sua não está não, pastor? Não? Na sua fala o quê? Os triunfos da era do reino. Vamos ler novamente Isaías 25. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Queria eu poder pregar só sobre esse versículo. Eu conseguia ficar aqui mais 50 minutos, calma gente, não vou ficar não, mas eu poderia ficar mais 50 minutos só falando sobre esse versículo. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Hoje eu falei sobre 9 promessas. Eu tenho um livro lá em casa que é dessa grossura, falando das promessas de Deus. O autor ele pega todas as promessas e vai falando sobre cada uma delas. Gente, é muita bênção para nós. É muita. Aqueles que estão decidindo servir a Deus, porque o que eu tenho dito? Amor é o quê? Esqueceram?
Cadê o Mateus? Lá atrás. É o que? Mas fala algo. Amor é uma decisão. Você botou no Facebook, já esqueceu? Amor é uma decisão. Nós decidimos amar a Deus. Parte de você. Se você tem, mesmo nas suas dificuldades, falando para Deus, Senhor, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, você vai se banquetear das coisas de Deus. Aqui. Sabe por que o negócio que o povo esquece? O reino de Deus, ele começa aqui. A igreja é uma parte do reino de Deus. Eu faço parte disso. Você faz? Amém. Se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da família de Cristo. E você é diferente do mundo. Você é uma pessoa especial para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem ciúmes de você. E aí daquele que tocar num servo do Senhor, tocar em você, calma. Não evita não. Espera. Não desejo mal de ninguém. Espera. Senhor, a situação está nas tuas mãos. Essa pessoa que, não sei se ela fez por mal ou não, que achou que eu tinha pego alguma coisa, depois ela passou um torpedo dizendo: a faxineira foi limpar meu quarto e viu que estava embaixo da cama. O diabo desmascarado mais uma vez, amém? Não se desespera não, a justiça é do Senhor, Ele sabe como fazer, amém? Gente, eu vou estar 2 finais de semana fora, eu, minha esposa e Leon. Mas eu quero dizer um negócio a vocês: compareçam nos cultos, honra nosso pastor Átila, ele precisa de muita ajuda, ele precisa da sua ajuda, tá? Pastor é para ser abençoado, é para ser ajudado. A esposa do pastor é para ser abençoada, para ser ajudada, amém? O que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. Amém? Você está fazendo é para Deus. Para Deus. Amém? Eu quero dizer um negócio a vocês. Que eu amo vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa igreja, sabe? Agradeço. Cada um de vocês. Esse ano eu não sei o que Deus vai fazer comigo e minha família. Vocês sabem que nós somos missionários, a gente está com realmente o coração aberto para Deus levar a gente para qualquer lugar do mundo. Mas servir a Deus não é local, é coração. Servir a Deus não é geográfico. Para onde, qualquer lugar que você for, o Senhor está contigo. Não queira seguir homens. De repente, Deus manda a gente para outro lugar e você vai querer me seguir. Siga a Jesus. Siga a Deus, por favor. Eu vou para aquela igreja lá que lá é melhor. Siga Jesus, por favor, eu te peço. O Deus que está lá é o Deus que está aqui. Não queira buscar a palavra que te agrada. Queira buscar o que a palavra diz. Sabe, John Wesley, eu vendo aquele filme ontem, ele foi expulso de todas as igrejas que ele pregava, ele foi expulso. Todas, o filme mostra notoriamente, jogavam ele lá fora. Sabe por quê? Ele pregava a verdade. E muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Mas aqueles que escutam a verdade, aqueles que passam a fazer o que Deus manda, começa a se banquetear. Começa a ter direito sobre as promessas de Deus. Por isso que eu estava dizendo hoje à irmã Simone, esposa do irmão Carlos. Falei: irmã, você quer ter um homem de fogo do seu lado?